Olá, hoje nós vamos falar sobre a questão da falta de água em Várzea Grande. Esta semana, há uns dias, nós recebemos aqui o secretário de Saúde da cidade, Gonçalo Barros, falando um pouco, mas na verdade hoje o nosso convidado é justamente o presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande, o DAI, Carlos Alberto Simões de Arruda, para a gente aprofundar um pouco mais naquilo que está sendo feito na cidade para melhorar um problema que é um problema que se já vem, né, a população vem sofrendo há alguns anos. Muito obrigada, presidente, pela sua presença aqui conosco. Vamos já iniciar falando que o próprio secretário falou aqui desses investimentos, né, na estação no Cristo Rei e o quanto isso vai amenizar o problema da falta de água. Ele, inclusive, aqui marcou muito na entrevista, o senhor deve ter assistido, ele Sim. falando que ele não pede paciência para a população, mas confiança, né? Como é que está sendo, o que está sendo investido hoje nessa estação no Cristo Rei? Primeiro eu quero agradecer o espaço e a oportunidade da gente estar aqui prestando esclarecimento e mostrando aquilo que a gente pode contribuir com a população de Várzea Grande e estamos contribuindo. Especificamente com relação à estação de tratamento de água do Cristo Rei, é um processo que iniciou lá na administração da prefeita Lucimar Campos, onde ela fez a licitação, deixou o dinheiro em caixa, recurso próprio da prefeitura, e o Calil deu continuidade nisso. As obras efetivamente foram iniciadas no dia 4 de janeiro e hoje nós estamos na pré-operação, uma obra muito rápida e mais de alta complexidade. Para a senhora ter uma ideia, nós temos apenas 5 estações igual a essa no país. É uma estação de uma tecnologia muito pesada, ela vai funcionar sozinha, tudo automatizada, tudo com eletromecânica, são investimentos que foram feitos para otimizar e automatizar a operação dessa estação. Ela é uma estação de ultrafiltração, onde vai ter a qualidade superada das outras estações que existem no estado, vamos falar assim. Então, os padrões de qualidade de água que esta estação vai ofertar à população de Várzea Grande, ela está acima do nível necessário pela legislação, ou seja, lá dentro da portaria diz um nível de 5 partes por milhão de sólidos, ela vai ter 0,1, ou seja, ela vai ser uma qualidade muito boa. E isso é um prêmio para a população de Várzea Grande, principalmente para a população do Cristo Rei. É um investimento em torno de 24 a 27 milhões de reais, só a estação de tratamento de água. Nós temos a adutora, que custou mais ou menos 1 milhão e 800, mais 200, mais 2 milhões, e nós temos a estação de captação, que deve estar em torno de uns 2 milhões e meio. Então, totalizando isso daí uns 30 e poucos milhões para poder ofertar esse benefício para a população do Cristo Rei. Essa água que hoje é destinada, produzida ali na Ulisses Pompeu, na estação de tratamento de água do Ulisses Pompeu, que é a estação mais antiga de Várzea Grande, e hoje ela é dividida com o Cristo Rei, vai deixar de ser ofertada para o Cristo Rei e vai estar direcionada para a parte central da cidade mais antiga, a parte mais antiga da cidade. Isso vai fazer com que a intermitência dessa região vai diminuir, assim como a intermitência da região do Parque do Lago, do Cristo Rei, como um todo, dos 72 bairros que compõem o Grande Cristo Rei, vai diminuir muito a intermitência. Ou seja, a intenção nossa é fazer com que todos os dias, todos os bairros tenham 12 horas de água na torneira ou para abastecer a população do Grande Cristo Rei. E a intenção nossa é trabalhar para que isso aconteça também na região do centro, do Ipaze, do Imperador, enfim, daquela região mais antiga ali da Várzea Grande, do Costa Verde. Então, nós estamos trabalhando para que isso aconteça este mês e até o final do ano a gente tenha isso na sua plenitude e fazendo essa operação
de uma forma mais efetiva. Não sei se a senhora quer que eu continue nos investimentos. A intermitência que você diz o que eles chamam de revezamento, um dia assim, sim, um dia não, a intermitência, para a população compreender a intermitência mais. É o seguinte, a senhora mora, na casa da senhora vai água hoje, mas ela não vai o dia inteiro. E ela fica durante 3 horas, 4 horas, 2 horas, e ela não é suficiente para te abastecer. Eu acho que a maior parte da reclamação é relacionada a isso também, então, né? a intermitência é assim, um dia vai água na sua... Parte deste dia vai na sua casa, e aí você fica um dia sem água, de jeito nenhum. Tem lugar que fica 2 dias, tem lugar que fica 3 dias. E o que acontece é o seguinte, pelo sistema, por o sistema ser um sistema muito antigo, a gente tem que fazer alguns investimentos para poder fazer com que não falhe. Porque se falhar, você que é abastecido a cada 2 dias, vai ser abastecido no 5º dia. Você vai ficar 5 dias sem água. Então a dificuldade, ela dobra. Então é isso que a gente está fazendo. A parte da água tratada e do esgoto ou do saneamento, ele é um tripé. É a parte operacional, a parte econômica, comercial e a parte de investimento. Se faltar um desses tripés, o sistema começa a ir para o caos. Então, se você não tiver investimento, o comercial e o operacional, ele vai até um limite, depois não tem mais. Você precisa ter um investimento, que é isso que a gente está fazendo. Se você tiver um investimento e não tiver operacional e está faltando e o comercial, você vai ter um caos do mesmo jeito. E a mesma coisa se você tiver investimento, tiver operacional e não tiver o comercial. Nós temos um problema sério. O nosso operacional lá, ele faz milagre. O comercial não tem mais o que fazer, a não ser fazer a fiscalização e o apoio das instituições para poder fazer com que a gente seja mais duro nas cobranças. E isso a gente tem que correr atrás e construir isso, um ambiente propício para isso. E se não tiver esses 3 tripés, acontece o que a gente está em Várzea Grande hoje. O nível de não pagamento, né, das pessoas é muito alto, né? Me esqueci a palavra, mas a inadimplência. A inadimplência é muito grande em Várzea Grande. Eu vou falar para a senhora os números, vou falar os números para a senhora. Várzea Grande tem 300 mil habitantes. Nós estamos falando, se isso é uma verdade, o IBGE aponta isso para 297,8. E se cada lar tem 3 habitantes, 3,6, 3,2, então nós temos 120 mil lares, residências, concorda? Se a gente colocar a taxa de ocupação desses imóveis, a gente vai para 1,2. Já não é 120, já vai ser 140 mil. 140 mil imóveis. Não existe imóvel sem água. Ninguém mora em lugar nenhum sem água. Pelo menos eu não conheço ninguém que vive sem água. Ou é de poço, ou vai ser da rede, ou alguma forma de abastecer, ele vai ter que ter água ali. Concorda? Hoje nós temos de ligações ativas 55 mil. Nós estamos 1/3 daquilo que seria ativas. Nós temos ligações cadastradas na nossa base cadastral, 80, quando eu entrei, 82, hoje já tem 87. Nós já aumentamos 5 mil ligações dentro da base cadastral nossa. Isso quer dizer o quê? Que dos 82, 55 mil são ativas, 20 são inativas ou são inadimplentes, tem aquela rotatividade, enfim. 77 mil estão em uso. Então, nós estamos com metade daquilo que deveria pagar a água. Deveria estar dentro do cadastro positivo. Isso, a conta não vai fechar nunca. O tripé, que eu falei para a senhora, não vai fechar nunca. E é isso que a gente está buscando e vai ser mais firme agora, depois que a gente tiver o volume de água ofertado. E essa outra metade, é tudo gato? Tem várias situações. Isso, né? Várias situações. Que é muito, tem a situação que o próprio cidadão liga, tem situação que ele ligava, pediu o corte, mas continua tendo abastecimento ou não pagou,
Ele tem a ligação, não paga há muito tempo e o DAI não teve estrutura para ir lá cortar e fiscalizar. São várias situações, mas existe de tudo. E existe um outro problema. A água, o volume de água produzido, ele em qualquer lugar do Brasil, ele existe a perda física. Então, se você produz 100, pelo menos a melhor situação que temos no Brasil é 30% de perda. Nossa. 30% é melhor. Aqui em Cuiabá está em torno de 64, 58 para 64, 60% de perda. Nossa. Então, só 40 é utilizado. Na nossa realidade lá, é um pouquinho pior. Em torno de 70, se você falar perda física. Então, o volume... você tem que produzir 100 para poder ter 30 entregue. Isso, a parte operacional precisa do investimento e do comercial para poder fazer a melhoria disso. Então, é uma engrenagem e isso a gente precisa trabalhar constantemente. E o senhor citou poços, né? É legal fazer poço em casa para buscar, então, essa... É uma opção. O cidadão não tem a água, o que ele vai fazer? Ele tem que resolver o problema dele. Mas ele tem que pedir autorização para o município, para o DAI, como é que é isso? Existe a situação, aquele poço de cacimba, que é aquele que é feito à mão, que tem uma profundidade muito rasa. E se o cara faz no quintal, é o poço caipira. E tem o poço semi-artesiano. Esse tem que ter a outorga da SEMA e dos recursos hídricos, né? Isso já é mais burocrático. Mas ninguém faz isso, ninguém pede a outorga porque ela é cara. Para você pedir a documentação, é uma série de coisas, você tem que ter um geólogo, você tem que ter uma empresa capacitada, certificada, você tem que ter um hidrômetro para poder medir, você tem uma série de requisitos para poder ter isso como dentro da legalidade. E isso é quase que uma raridade em qualquer lugar aqui do estado. Bom, a captação de água é feita no Rio Cuiabá, correto, né? Qual o valor que é pago hoje pelo cidadão em Várzea Grande e qual a diferença para Cuiabá, por exemplo, que faz a captação no mesmo rio? Nós estamos falando da tarifa de água. Isso. A tarifa de água em Cuiabá é R$ 3,59 por 1.000 litros. Lá em Várzea Grande é R$ 2,96. Ou seja, tem uma diferença gritante pelo mesmo serviço. Lógico que não com a mesma oferta que a Águas tem. Isso faz parte de um investimento que foi feito para poder ofertar mais água e ter essa tarifa mais ajustada. Agora também é o seguinte, se você não tem a tarifa ajustada, você não tem condições de fazer os investimentos que a gente precisa. Então, é uma coisa bem complexa e a gente precisa trabalhar isso e a gente está trabalhando isso em todas as vertentes. Bom, a gente tem o próprio site, a RD News tem divulgado aí as ações, inclusive do DAI, em essas obras, as parcerias com Prefeitura, Ministério Público. Quais são os órgãos, as instituições que são parceiros, né, nesse processo aí? Porque a gente sabe que é caro, muitas vezes não aparece. Nós vamos iniciar aí ano que vem um ano político, né, um ano de eleição novamente, apesar de não ser municipal, mas existe também toda uma questão, o interesse, né, político, estadual e político, enfim. Com quem que vocês contam para melhorar essa estrutura de água da Várzea Grande, além da Prefeitura e do Ministério Público? A Prefeitura ela tem feito o dever de casa. O prefeito Calil, para este ano aqui, em torno de 120 milhões, ele está propondo para poder fazer essas obrigações com relação ao volume de água produzido e melhoria da qualidade de água. E também nós temos um apoio completo da Câmara Municipal, dos 21 vereadores que fazem parte da Câmara Municipal de Várzea Grande. Pra você ter uma ideia, a Câmara é tão parceira que ela mesma se propôs leis, duas leis que são mais importantes. O refis, o parcelamento. Então a Câmara autorizou que o DAI fizesse uma composição daqueles débitos anteriores até 10 anos, tirando multas, juros e parcelando. Isso facilita para que ajuste ao orçamento de quem deve. Uma outra lei que foi feita pela Câmara foi a de facilitar
imóveis que não estão com, não tem a certidão, não tem a escritura, estão em áreas de ocupação, mas vinculada ao CPF daquele cidadão. Então, aquele cidadão que está lá e que se tiver algum débito naquele imóvel, ele vai assumir aquele imóvel no CPF dele e vai fazer dentro do Refis e vai tratar. Isso faz o quê? Com que, primeiro, ele entre num cadastro positivo dentro do DAI e faz com que ele tenha o compromisso do DAI fornecer a água naquilo que é mínimo possível. Outra coisa que a Câmara tem feito é apoiado em todas as ações que o DAI faz. Então, todos os dias, quase, nós temos algum vereador que vai lá na Câmara. Nós já estivemos lá na Câmara por convite do vereador Bruno Rios, prestando esclarecimento, mostrando as dificuldades e também as possibilidades de trabalho que a gente está tendo junto com a Câmara. O Ministério Público é um parceiro importante, tanto na área da água como na parte do esgoto. São ações que a gente tem feito e a gente tem o Ministério Público e a Vigilância Sanitária, tanto faz a estadual, o Ministério das Cidades, o Ministério da Saúde e o município, a Secretaria de Saúde, lá, a Vigilância Sanitária Municipal, como parceiro, porque eles devem ser aqueles que mensuram qual é o volume que a gente precisa, até onde nós precisamos chegar e como nós podemos chegar. Então eu tenho isso bem claro, a nossa gestão lá tem isso bem claro, que eles são parceiros nossos. Nós temos uma parceria também da Polícia Civil, da Delegacia de Roubos e Furtos. Nós temos alguns inquéritos já em andamento, em torno de 59, 60 inquéritos com furto de água. Nós não estamos dando muita divulgação para isso, por quê? Primeiro que o momento não é... o nosso foco agora é aumentar o volume de água produzido, que é a determinação do prefeito. Então nós estamos fazendo todos os esforços para poder aumentar o volume de água produzido e fazer com que as pessoas tenham pelo menos 12 horas de água em seus lares todos os dias. Depois que tiver isso, aí sim a gente vai fazer. Agora, quando a coisa é muito gritante, outro dia nós pegamos um posto de gasolina que o cara fez uma rede para o poço dele, uma rede de 60, sem nenhuma autorização, ele nem cliente da AE, aí não tem condições, né? Aí ele atrapalhou todo o abastecimento daquela região e sem necessidade, né? Então, são coisas que a gente não pode concordar, grave, né? Mas quando a gente verifica isso, a gente abre, a gente tem o apoio da Polícia Civil, da Politec, a delegacia lá tem sido muito parceira com a gente, a polícia tem nos acompanhado, a Guarda Municipal tem feito um trabalho muito grande de educação, de orientação. Quando passa e vê alguém desperdiçando água, ela para, aborda, faz a orientação. E nós temos um trabalho que foi feito este ano, que é formiguinha, lá na escola. Nós tivemos um trabalho junto com o secretário Silvio Fidelis da Educação, onde nós fizemos um campeonato de pinturas, poesias, onde 5.200 alunos participaram. Nós tivemos uma premiação e, se você visse, teve duas premiadas, né? Duas crianças premiadas, que nos emocionou, porque jovens preocupados, assim, muito enfaticamente com relação ao uso racional da água. Então, o ano que vem nós vamos repetir isso, já estamos acertados com o secretário Silvio Fidelis, para a gente continuar fazendo isso aí sistematicamente, porque nos envolveu bastante e fez com que as crianças criassem a percepção do uso racional da água. Isso contamina a família como um todo, né? Então, são ações que a gente tem feito que são de suma importância. A criança tem uma consciência ambiental muito forte, né? Isso é muito bom. Sobre caminhões-pipa, quem quiser, quem precisar pedir, né, até essa situação começar a se equilibrar um pouco, como é que tem que fazer? Tem que pagar? Tem gratuidade? Que situações? É assim, o caminhão-pipa, ele é um remédio amargo. Só tem caminhão-pipa porque não tem volume de água na torneira. E o caminhão-pipa, ele sangra o sistema de tratamento de água.
a mesma água que deveria ir pela rede é tirada do sistema para abastecer o caminhão-pipa e levar para quem precisa. Ou seja, ninguém quer isso. A gente está trabalhando para não ter caminhão-pipa, né? O pessoal fala que lá tem máfia, que tem interesse. Pelo contrário, nós temos interesse em não ter o caminhão-pipa. Só que é um remédio amargo e muito doído. Então, é uma dor que a gente está passando, tem que passar, infelizmente, porque a gente não tem o volume de água produzido, o desperdício é grande, existe a má utilização do recurso hídrico e a gente tem feito do caminhão-pipa um remédio amargo, mas que é necessário. Todos os consumidores do DAI que não são abastecidos pela rede têm a prerrogativa de solicitar um caminhão-pipa e isso é gratuito. Para os consumidores do DAI, aqueles que têm a matrícula. Tem tudo direitinho. Dentro, né? O outro só em questão de humanidade. Aí o próprio Ministério Público nos acompanha com relação ao fornecimento e para quem fornece. A mesma coisa com relação ao esgoto. Ah, sim. E tem algum contato que eles Sim, podem... na conta do telefone tem o telefone 0800 lá. Isso. Né? E nós temos o Instagram e o Facebook, que está com bastante seguidores já, e em torno de 2.000 e pouco, se não me engano. E Várzea Grande, não, é DAI Várzea Grande, tanto no Instagram como no Facebook. Nós estamos começando agora a plataforma de atendimento virtual, que pelo 0800, nós já fizemos a licitação, e a gente está em operação. E outra coisa interessante é o WhatsApp. Então a gente vai ter esse atendimento mais direto com o consumidor para facilitar, né, as reclamações e mostrar as dificuldades. Porque num sistema onde tem essa intermitência, ele acontece muita contaminação física. Porque imagina, o cidadão vai lá e abre uma rede e bota uma ligação para ele. Bota meia boca, aí na hora que dá intermitência, a hora que está a pressão positiva, ele está empurrando a água. A hora que dá negativa, ele puxa a água. Aí vem com sujeira, né? E aí, o próprio consumidor fica sem água, porque talvez venha uma pedrinha, alguma coisa, entope. Isso ninguém quer isso, né? Bom, na verdade, assim, o próprio consumidor, quando começar a ver esse resultado, quem tiver aí inadimplente, quem tiver, não estiver com a matrícula correta, ou nem tiver matrícula, pode procurar o DAI, pode se regularizar, Isso. vai ter água em casa, é isso que o senhor está dizendo aí, né? Então, acho que assim, é importante a gente deixar essa mensagem. Tem alguma questão que a gente não abordou para a gente encerrar, que o senhor queira? Não, eu acho ou que reforçar? A senhora foi muito feliz nessa abordagem da senhora. Porque é o seguinte, não é justo, né? Eu tenho falado o seguinte, a pessoa paga no mínimo R$100 de internet. E paga. Ela contrata 140 GB, 500 GB e só recebe 30, 10 e não tem para quem reclamar. E não reclama. Ela precisa, né? Ela precisa. Ela precisa mais da internet do que da água. A água é R$29 para 10 mil litros por mês. É muito barato. Então, quer dizer, botar a mão na consciência, saber que esse é um bem finito, toda a água no planeta é uma só, não tem como você produzir mais água, a água do planeta é uma só. Né? E 99% da água é salgada. Então, a gente tem que pensar bem, consciência, né? Tem consciência, o uso dela, ela é importante. E dizer para vocês que a gente está fazendo tudo o que é possível e estamos preparados para resolver o problema da água. Igual eu falei para a senhora, a população de Várzea Grande fez um contrato com o prefeito Calil. E ele tem um prazo de validade, 4 anos. E neste primeiro ano, o Calil já está entregando 30% do contrato, que é a estação de tratamento de água aqui do Cristo Rei, que vai estar em funcionamento até o final do ano. O ano que vem, nós vamos cumprir com os outros 60% que a gente tem de obrigação neste contrato do Calil. Nessa eleição, a população elegeu ele para resolver isso. E nós vamos resolver e ele tem essa determinação. E vocês podem ficar tranquilos, porque nós vamos aumentar o volume de água produzido
nessa proporção que a gente está falando. 150 litros na região do Bom Sucesso, da Praia Grande, e ali do Pai André, do 24, do Souza Lima. Nós vamos aumentar em 250 em parceria com o governo do estado ali na região da Barra do Pari, Chapéu do Sol, Manaíra, 9P, Nova Esperança, 250 litros. E esta de 300 litros agora no Cristo Rei para este ano. As outras duas, final do ano que vem, é determinação do prefeito. Ele já tem o dinheiro, recurso próprio e com parceria do governo do estado para fazer acontecer a produção de água. Então, deixar tranquilizada a população que isso vai acontecer e ele vai cumprir com ele a parte dele no contato. Pode ter certeza que não vai decepcionar, não. Tá joia, muito obrigada novamente pela sua presença. Obrigado aqui. A vocês, obrigado pelo espaço. Nós pegamos aqui o 0800, né, eu pesquisei ali e trouxe para você que quiser, né, saber, buscar informação do caminhão-pipa, enfim, como o presidente falou, procure nas redes sociais da Várzea Grande, mas anote aí o 0800 645 3230, né, e acompanhe, você tem razão de cobrar e principalmente diante dessa realidade trazida aqui, né, o que a gente percebe é que realmente, né, há uma moeda de confiança, de troca aqui. Então, você que mora em Várzea Grande, confie, continue aproveitando para seguir aí nas redes sociais e ficar acompanhando, né? Eu acho que o secretário falando, o presidente do DAE falando, a gente vai trazer de repente ano que vem já para falar das obras do ano que vem, né? Se Deus quiser. Tá joia. É importante falar que seguir, eu não tinha o tamanho da importância de seguir na rede social, mas a comunicação mais rápida que tem. Por exemplo, nós tivemos que fazer a parada para poder dar continuidade nas obras lá da captação. Como a gente vai avisar? Pela rede social, lá, Instagram, né? Facebook, quer dizer, facilita tudo. Sim. Mostra quais são os bairros que vão ser atingidos, qual é o tempo que vai ser a parada. Quer dizer, se preparam, né? Isso, a pessoa se prepara para isso. Tá joia, obrigada, presidente. Obrigado. Então, você ouviu aí Carlos Alberto Simões de Arruda, presidente do DAE de Várzea Grande, o Departamento de Água e Esgoto. Curta e compartilhe essa entrevista, principalmente se você tem parentes, amigos que moram em Várzea Grande. Ela está disponível no nosso canal do YouTube, lá no site RD News, nas nossas redes sociais também. Até a próxima, obrigada. Obrigado.